O Irã é um reino antigo do Oriente Médio, um povo também antigo, de origem ariana antiga, que dominou aquela região do que hoje chamamos de atual Irã. Por conta dos vários ataques contínuos que o Irã está tendo contra Israel, eu resolvi trazer aqui para todos vocês as origens do ódio iraniano contra o povo de Israel. Afinal de contas, de onde vem tanta raiva do Irã contra o povo de Israel e a nação de Israel? Você já se perguntou a respeito disso? Os textos bíblicos vão nos falar a respeito desse ódio, que ele tem inclusive algo por detrás, algo que não é natural, mas algo sobrenatural, algo macabro por trás de todo esse ódio. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo com outras pessoas. Para aqueles que não conhecem a respeito da história do Irã segundo a Bíblia e também segundo a história convencional, o Irã é uma antiga população de origem iraniana antiga, ou simplesmente chamada mais comumente de arianos. São uma população de povos de origem ariana, origem étnico-racial ariana, que se estabeleceram no que hoje é o Irã e basicamente dominaram aquela região para si há mais de 4.000 anos atrás. As escrituras sagradas vão nos dizer que, primeiramente, o Irã, na verdade, ele não foi habitado pelos arianos, mas os arianos foram para aquela região e aí começaram a habitar naquela região. Na verdade, os textos bíblicos vão nos dizer que o Irã, na antiguidade, era chamado de Elam, e Elam é uma das nações de origem semítica. O próprio Elam é um dos filhos de Sem. Porém, por conta dessas várias ondas migratórias de povos arianos, basicamente os arianos fizeram do Irã a sua terra natal. Mas afinal de contas, de qual povo antigo os iranianos atuais são descendentes? A verdade é que os iranianos atuais são descendentes principalmente dos antigos persas, isso mesmo, mas também de outras populações também de origem ariana. Lembremos que os antigos persas, eles eram uma das várias etnias iranianas, ou etnias arianas de origem ariana, assim como também os medos, os partas, entre outros povos de origem ariana antiga. Segundo os textos sagrados e as interpretações bíblicas de um ancestral dos textos bíblicos, o descendente de Jafé, chamado pelo nome Madai, que deu origem ao povo Medo, ou Medo-Persas, basicamente é o ancestral de todos os arianos, não só os persas. Então nós entendemos que o Irã, os iranianos atuais, são principalmente descendentes de Madai, que é pai dos Medo-Persas. Falando a respeito do nome Irã e de sua origem etimológica, nós podemos traçar a origem etimológica do nome Irã ao termo Arianan, que é um termo ariano antigo que pode significar simplesmente nobre. Falando mais a respeito da etimologia de Irã, o termo Irã, ou simplesmente a terra dos arianos, deriva do persa médio Iran, atestado pela primeira vez em uma inscrição do século III em Nakish e Rustam, com a inscrição parta que acompanha usando Arian, em referência aos arianos. Irã ou Arian são formas plurais oblíquas de substantivos gentílicos persa médio, e Ari, parta, derivados da língua proto-iraniana ária, que significa ariano, ou seja, dos arianos, reconhecida como um derivado da língua proto-indo-europeia ário, que significa aquele que reúne habilmente. De acordo com a mitologia iraniana, o nome vem de Iraj, um rei lendário. O Irã, na antiguidade, era chamado de a Antiga Pérsia pelo Ocidente devido aos historiadores gregos que se referiram a todo o Irã como Persis, que significa a terra dos persas. A Pérsia é a província de Fars, no sudoeste do Irã, a quarta maior província, também conhecida como Pars. O persa Fars, derivado da forma anterior Pars, que por sua vez é derivada de Parsa em persa antigo, devido à importância histórica de Fars, a Pérsia originou-se desde
deste nome, deste território, através do grego por volta de 550 a.C., e os ocidentais se referiram a todo o país como Pérsia, até 1935, quando Reza Shah solicitou à comunidade internacional que usasse seu nome nativo e original, Irã. Os iranianos chamavam sua nação de Irã desde pelo menos 1000 a.C., Hoje, tanto o Irã quanto a Pérsia são usados culturalmente, enquanto o Irã continua sendo obrigatório no uso oficial do país. Mas agora falando a respeito da questão do ódio que o Irã ou os iranianos sentem pela nação de Israel. Será que isso tem algum respaldo bíblico? A verdade é que nós encontramos um respaldo bíblico um tanto que misterioso nos textos sagrados a respeito desse ódio, a respeito deste reino que se levanta contra Israel desde os tempos do profeta Daniel. No entanto, apesar de existir esse ódio realmente macabro, com uma origem bíblica realmente diabólica, nós podemos olhar para o Irã no Antigo Testamento também como uma forma de Deus salvar o povo de Israel do cativeiro babilônico. Quem tirou o povo do cativeiro babilônico foi o próprio Deus, usando, aí no caso, Ciro. E existem várias profecias a respeito da chegada de Ciro como o libertador, aquele que tiraria Israel, o povo judeu, do cativeiro e finalmente finalizaria aí o cativeiro babilônico. Vários reis persas são mencionados nos textos sagrados e a Pérsia em si também é mencionada nos textos sagrados. Nós temos Ciro, Assuero, Dário, entre outros reis e governantes de origem persa antiga. O livro de Daniel vai nos mostrar a origem deste ódio que a nação iraniana tem contra Israel. E está descrito no livro de Daniel, no capítulo 10. E está descrito o seguinte: no 3º ano de Ciro, o imperador persa, Daniel, também conhecido como Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e guerras. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas. No dia 24 do mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio, chamado Hidekel, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como o berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas reluziam como bronze polido e sua voz soava forte e grave como o barulho das multidões. Só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Os homens que estavam na minha companhia não a conseguiram ver, foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam. Assim fui deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, e quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi a voz das palavras do anjo, e ouvindo o som que dizia: perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a levantar, mas meus joelhos e mãos tremiam muito. E o anjo me disse: Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que eu vou te comunicar e levanta-te, porquanto eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, o príncipe do reino da Pérsia, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia.
A origem desse ódio do Irã contra Israel não é simplesmente um ódio humano, mas na verdade é um ódio que é colocado pelo próprio demônio, pelo próprio Satanás. Não em particular, mas a mandado de Satanás. O texto bíblico vai nos dizer que existe um anjo caído, aí a mandado de Satanás, no caso, ele luta contra Israel, e esse príncipe, ele preside aí no reino da antiga Pérsia, no que hoje é o Irã, e este ser, esta entidade maligna, malévola, essa entidade do mal, ela está operando nos dias de hoje, até os dias de hoje, e não apenas naqueles dias do profeta Daniel. Uma curiosidade muito interessante é que nós podemos ver que esse príncipe do reino da Pérsia, que para aqueles que não sabem, na verdade se trata de um demônio que reside no Irã, um terrível demônio que reside no país do Irã, ele resistiu aí, no caso, ao anjo que ia entregar as mensagens que muitos acreditam ser aí Gabriel. Muitos acreditam que o anjo Gabriel estava sendo impedido por este demônio terrível de prosseguir e de entregar, aí no caso, essa mensagem de tal importância para o profeta Daniel. Ou seja, o ódio que o Irã possui por Israel, na verdade, é colocado por conta desse príncipe do reino da Pérsia, essa entidade demoníaca, essa entidade dos infernos. Não é simplesmente um ódio comum e normal que uma nação pode sentir pela outra. Na verdade, é algo mais espiritual, por assim dizer, e algo realmente macabro, pois o texto vai dizer que este anjo, que acredita-se ser o anjo Gabriel, não conseguiu derrotar esta entidade maligna. E o texto vai dizer então que ele precisou de ajuda, Gabriel precisou de ajuda. E então o arcanjo Miguel, que é o príncipe supremo, o arcanjo, chefe dos anjos, teve que vir ajudar a Gabriel a enfrentar este terrível demônio. E então, quando Gabriel chegou, ele derrotou este terrível demônio. Ou seja, o ódio que os iranianos sentem por Israel é um ódio implantado por uma entidade demoníaca antiga chamada de príncipe do reino da Pérsia, que é o Irã. Ou seja, esta é a verdadeira origem deste ódio que o país do Irã sente pela nação de Israel. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal. Deixem os seus comentários se vocês conheciam a respeito dessa passagem.